A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro. Vamos à oração de São Miguel para começarmos a leitura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos terminar o livro de Neemias. Nos comentários eu gostaria que vocês dissessem quantos livros nós já lemos, considerando o evangelho, acho que foi São Mateus, né, que a gente leu, e teve mais Hebreus, se eu não estiver enganado. No total, quantos livros nós lemos? Alguém sabe? Vamos lá. Neemias, capítulo 9. Oração dos levitas e confissão dos pecados. No 24º dia do mesmo mês, vestidos de sacos e com a cabeça coberta de pó, os israelitas reuniram-se para um jejum. Evitavam o contato com os estrangeiros e se apresentavam para confessar seus pecados e as iniquidades de seus pais. De pé em seus lugares, escutaram a leitura da lei do Senhor seu Deus durante o quarto do dia. Durante o outro quarto do dia, confessaram seus pecados e prostraram-se diante do Senhor seu Deus. Josué, Benui, Cadmiel, Sebanias, Buni, Sarebias, Bani e Canani, que haviam tomado lugar no estrado dos levitas, invocaram em alta voz o Senhor seu Deus. E os levitas, Josué, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Obias, Sebanias e Fetaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor nosso Deus, de eternidade em eternidade. Seja bendito o vosso nome glorioso, com toda sorte de louvores e bênçãos. Sois vós, Senhor, que vós somente que fizeste o céu do céu e todo o seu exército, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que nele se encerra. Sois vós quem dais a vida a todos os seres, e o exército dos céus vos adora. Vós, Senhor Deus, fostes quem escolheu Abrão, quem o fez deixar a terra de Ur, na Caldeia, e quem lhe deu o nome de Abraão. Encontrastes nele um coração fiel, e com ele firmastes uma aliança, prometendo dar à sua posteridade a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gergeseus. E cumpristes a vossa palavra, porque sois justo. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e ouvistes os seus clamores junto do mar vermelho. Operastes milagres e prodígios contra o faraó, contra todos os seus servos e todo o povo de sua terra, porque sabíeis que haviam tratado com arrogância os nossos pais. E adquiristes um renome que perdura até os nossos dias. Fendestes o mar diante deles, que passaram a pé enxuto.
Mas precipitastes nos abismos todos os que os perseguiam. Como uma pedra é atirada às profundezas das águas. Vós os guiastes durante o dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que deviam seguir. Desceste ao monte Sinai, falaste-lhes do alto do céu e deste-lhes justas ordenações, leis verdadeiras, preceitos e mandamentos excelentes. Fizeste-lhes conhecer o vosso santo sábado e prescreveste-lhes pela boca de Moisés, vosso servo, os mandamentos, preceitos e uma lei. Do alto do céu deste-lhes pão para saciar a fome, e do rochedo fizeste jorrar água para matar-lhes a sede. E vós os mandastes tomar posse da terra que havíeis jurado dar-lhes. Mas os nossos pais, em seu orgulho, endureceram a cerviz e não observaram os vossos mandamentos. Recusaram-se a ouvir e não mais se incomodaram com as maravilhas que operastes em seu favor. Endureceram a cerviz e em sua rebelião elegeram um chefe para retornar à sua escravidão. Mas vós sois um Deus sempre pronto ao perdão, clemente e compassivo, vagaroso em encolerizar-se e rico em bondade, e assim não os abandonastes. Mesmo quando fabricaram para si um bezerro de metal fundido, e vós ultrajaram grandemente, dizendo ser aquilo o Deus que os tirara do Egito. Usastes de muita misericórdia, e não os abandonastes no deserto. E a coluna de nuvem que os guiava durante o dia em sua viagem, bem como a coluna de fogo que lhes iluminava o caminho que deviam seguir durante a noite, não lhes foi arrebatada. Deste-lhes do vosso bom espírito para torná-los prudentes. Não lhes recusastes o vosso maná para seu alimento, e deste-lhes água estancar a sede. Durante 40 anos provestes as necessidades deles no deserto, sem que nada lhes faltasse. Suas vestes não se estragaram e nem seus pés incharam. Vós os livrastes dos reinos e dos povos, cujas terras repartistes entre eles. Tomaram posse da terra de Seom, da terra do rei de Ezebom e da terra de Og, rei de Bazã. Multiplicastes seus filhos como as estrelas do céu e os fizestes entrar na posse da terra. Havíeis prometido aos seus pais que entrariam e possuiriam essa terra, mas foram seus filhos que a ocuparam. Diante deles, humilhastes o orgulho dos habitantes da terra. Os cananeus entregaste em suas mãos tanto os reis como as populações, que ficaram à sua mercê. Eles se apropriaram de cidades fortificadas e de terras férteis. Tomaram posse de casas repletas de bens de toda sorte, de cisternas já feitas, de vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Puderam comer até se saciar e engordaram, vivendo nas delícias que lhes outorgava a vossa grande bondade. Entretanto, foram rebeldes e se revoltaram contra vós. Desprezaram vossa lei, mataram vossos profetas, que conjuravam a retornar a vós.
como cometestes grandes ultrajes para convosco, vós os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando no tempo de sua miséria clamaram a vós, vós os ouvistes do alto do céu, e em vossa grande misericórdia enviaste-lhes salvadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas assim que voltou a segurança, recomeçaram a fazer o mal diante de vós, e os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os tiranizavam. Mas clamaram de novo a vós e a vós. Do alto do céu os atendestes. Assim é que é vossa grande misericórdia operou inúmeras vezes a sua libertação. Vós os conjurastes a voltar à vossa lei, mas eles, em sua arrogância, desobedeciam aos teus mandamentos. Transgrediam vossas ordens, que dão a vida ao homem que as observa. Nada mais mostraram que ombros rebeldes, cerviz altiva e ouvidos surdos. Vossa paciência para com eles durou muitos anos. Vós lhe fazieis admoestações pela inspiração de vosso espírito, que animava os vossos profetas. Então, finalmente, como não vos escutassem, vós os entregastes às mãos dos povos de outras terras. Mas, mesmo assim, vossa grande misericórdia vos impediu de aniquilá-los, e não os abandonastes, porque sois um Deus clemente e compassivo. E agora, Senhor, o Deus grande, poderoso e temível, vós que mantendes fielmente vossa aliança misericordiosa, não sejais indiferente a todos os sofrimentos que nos atingem, a nós, nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e a todo o vosso povo, desde o tempo dos reis da Síria até o presente. Em tudo aquilo que nos aconteceu, nada mais houve que justiça de vossa parte, porque procedestes com lealdade, enquanto que nós retribuíamos com o mal. Nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e nossos pais negligenciaram a prática da vossa lei. Não mais obedeceram aos vossos mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes. Malgrado o seu reino, apesar dos bens que lhes havíeis dado em abundância, e a despeito dessa terra vasta e fértil, que lhes entregastes. Eles não vos serviram, não renunciaram às suas más obras. E eis que hoje somos escravos, escravos na própria terra que destes aos nossos pais, para usufruir de seus frutos e de seus produtos. Essa terra multiplica suas messes para reis estrangeiros que no momento nos tiranizam por causa de nossos pecados e dispõe a seu arbítrio de nossas pessoas e de nossos animais. Sim, estamos numa grande aflição. Capítulo 10. Compromisso do povo. Por todos estes motivos, contratamos uma aliança sagrada que redigimos por escrito, na qual os nossos chefes, levitas e sacerdotes vão colocar o seu selo. Eis os que apuseram o seu selo: Neemias, o governador, filho de Acalias, sacerdotes Sedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fazor, Amarias, Melquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremó, Abdias, Daniel, Gentom, Baruque, Mesolã, Abias, Miaim, Maasias, Belgai e Semeias. Levitas:
Josué, filho de Ananias, Benui, dos filhos de Enadaque, Cadmiel e seus irmãos, Sequenias, Odaías, Selita, Falaías, Anã, Micas, Robe, Azebias, Zacur, Sebeías, Sabanias, Odaías, Bani e Canane. Chefes do povo: Faros, Fat, Moabe, Elam, Zetu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Beguai, Adim, Até, Ezequias, Azur, Odaías, Assum, Bezai, Aref, Aratot, Nebai, Negifias, Mesolam, Azir, Mezebel, Sadoc, Jedua, Feutias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Faleia, Sobeque, Reum, Azabna, Maasias, Aías, Anã, Meluque, Harim e Baana. Resto do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, natineus e todos os que estavam separados dos povos estrangeiros, para seguir a lei de Deus, suas mulheres, filhos e filhas, todos os que estavam em idade de conhecer e compreender, juntaram-se aos seus irmãos. As pessoas importantes que se comprometeram com juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, seu servo, a observar e a praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, suas ordenações e leis. Prometemos não dar nossas filhas aos habitantes da terra e não tomar suas filhas para os nossos filhos. Nada comprar da terra, em dia de sábado ou em dia de festa, se trouxessem para vender. Naqueles dias, mercadorias ou quaisquer gêneros alimentícios que fossem. Deixar repousar a terra e não reclamar nenhuma dívida no 7º ano. Impusemos-nos a obrigação de pagar cada ano o terço de um ciclo para o serviço do templo. Os pães da proposição, a oblação perpétua, o holocausto perpétuo, os sacrifícios dos sábados, as neomenias e das festas, as coisas consagradas, os sacrifícios expiatórios em favor de Israel e para todo o serviço da casa de nosso Deus. Tiramos a sorte, sacerdotes, levitas e o povo, para a repartição da oferta da madeira, a fim de que cada família, por sua vez, em cada ano, nas épocas determinadas, trouxessem ao templo o material necessário para manter aceso o fogo do altar do Senhor, nosso Deus, de conformidade com o que está escrito na lei. Tomamos o compromisso de levar ao templo cada ano as primícias de nosso solo e as de nossos campos, de apresentar igualmente aos sacerdotes que fazem o serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei, os primogênitos dos nossos filhos e de nossos rebanhos e os primogênitos de nossos bois e de nossas ovelhas. Do mesmo modo, de levar aos sacerdotes, nas salas da casa de Deus, as primícias de nossos alimentos, nossas oferendas, assim como dos frutos de todas as árvores, do vinho e do azeite, e de entregar o dízimo de nosso solo aos levitas, que estavam encarregados de transportá-lo para todas as nossas aglomerações agrícolas. Um sacerdote da linhagem de Arão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo, e os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus para salas que servem de depósito, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se acham os utensílios do santuário
e é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros e os cantores. Assim é que nós não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. Capítulo 11. Recenseamento da população de Jerusalém. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. O resto dos israelitas tirou a sorte, a fim de que entre 10 viesse habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que se decidiram espontaneamente a vir habitar em Jerusalém. Eis os chefes de família da colônia que se estabeleceu em Jerusalém. Nas cidades de Judá, israelitas, sacerdotes, levitas, natineus e os filhos dos escravos de Salomão estabeleceram-se cada um em sua propriedade na sua cidade. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataías, filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaleel. Dos filhos de Farés e Malasias, filho de Maruque, filho de Col-Ozã, filho de Azias, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Sela. Total dos filhos de Farés que habitaram em Jerusalém, homens valentes. Eis os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesolã, filho de Joel, filho de Fadaías, filho de Calaías, filho de Maasias, filho de Etel, filho de Isaías. E depois dele, Gabai, Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zecre, era o chefe, e Judá, filho de Senua, o segundo comandante da cidade. Entre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Joaquim, Saraías, filho de Eucias, filho de Mesolã, filho de Sadoc, filho de Maraiot, filho de Aquitobe, príncipe da casa de Deus, e seus irmãos que trabalhavam no serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeroã, filho de Felelias, filho de Ansi, filho de Zacarias, filho de Fazur, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarreel, filho de Aazi, filho de Mesolamor, filho de Emer, e seus irmãos, fortes e valentes, em número de 128. Zabdiel, filho de Agadol, era o seu chefe. Entre os levitas, Semeias, filho de Azube, filho de Esricã, filho de Asabias, filho de Buni, Sabatai e Josabade, superintendentes dos trabalhos exteriores da casa de Deus. Entre os chefes dos levitas, Matanias, filho de Micas, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que entoava o cântico de louvores no templo da oração. Becbessias, o segundo entre os seus irmãos, e Abdias, filho de Samuar, filho de Galalau, filho de Iditum. Total dos levitas residentes na cidade santa, 284. E os porteiros, Acube, Telmon e seus irmãos, guardiães das portas, 172. O restante dos israelitas, sacerdotes e levitas, estabeleceu-se em todas as outras cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Os natineus estabeleceram-se no quarteirão de Ofel, tendo à frente Sia e Gasfa.
O chefe dos levitas de Jerusalém era Ozi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Micas. Um dos cantores, filhos de Asaf, encarregado do serviço da casa de Deus. Havia uma ordem do rei concernente a eles e um salário determinado, que era entregue cotidianamente aos seus cantores. Fetaías, filho de Mesezebel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei para todos os negócios civis. Quanto às pequenas cidades e seus arredores, descendentes de Judá estabeleceram-se em Cariat Arbe e em suas aldeias, em Dibon e em suas aldeias, em Cabseel e em suas aldeias, em Jesua e em Molada, em Bet-Falet, em Azer-Sual, em Bersabeia e em suas aldeias, em Siselec, em Mecona e em suas aldeias, em En-Ramon, em Sará, em Jarmut, em Zanoé, em Odalã e em suas aldeias, em Laquis e no seu território, em Azeca e na cidade e nas suas aldeias. Estabeleceram-se desde Bersabeia até o vale de Enom. Descendentes de Benjamim estabeleceram-se desde Gaba até Macmas, Aia, Betel e em suas aldeias. Em Anot, em Nob, em Ananias, em Assor, em Ramá, Getaim, em Adide, em Seboim, em Nebalá, em Lode e em Ono, no Vale dos Operários. Entre os levitas, houve classes pertencentes a Judá que se uniram à tribo de Benjamim. Lista dos sacerdotes e dos levitas, capítulo 12. Antes de eu ler esse capítulo, nós vamos fazer a seguinte oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Continuemos. Lista dos sacerdotes e dos levitas, capítulo 12. Lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, Saraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atus, Sequenias, Reum, Meremote, Ado, Gentom, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeias, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Eucias, Jadaías. Tais eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos no tempo de Josué. Os levitas, Josué, Benuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, que estavam com seus irmãos, dirigindo o canto de louvores, Becbessias e Ani, seus irmãos, alternavam com eles. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Gedua. Eis os chefes das famílias sacerdotais no tempo de Joaquim, para a de Saraías, Maraías, para de Jeremias, Ananias, para de Esdras, Mesolam, para de Amarias, Joanã, para de Meluque, Jonatas, para de Semanias, José, para de Arim, Ednas, para a de Maraiot, Euci, para de Ado, Zacarias, para de Gentom, Mesolam, para de Abdias, Zecre, para de Miniamim e Moadias, Felte para de Belga, Samua para de Semeias, Jonatas para de Joiaribe, Matanaí para de Gedaías, Ozi para de Selai, Selai para de Amoque, Eber para de Eucias, Asabias para de Gedaías, Natanael.
Sob o reinado de Dário, rei da Pérsia, fez uma lista de todos os chefes de famílias levíticas e sacerdotais do templo de Eliacibe, de Joiada, de Joanã e de Jedua. No livro das crônicas, os chefes de famílias levíticas só estão inscritos até o templo de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram, pois, Asabias, Serebias, Josué, Benui e Cadmiel, encarregados com os seus irmãos, colocados diante deles, de alternar com eles o serviço dos louvores ao Senhor, segundo o rito instituído por Davi, homem de Deus. Matanias, Becbecias, Abdias, Mesolã, Teomon, Acube eram os porteiros e tinham a guarda das portas. Tais eram os que estavam em funções no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e no tempo do governador Neemias, e de Esdras, o sacerdote e escriba. A inauguração dos muros de Jerusalém. Por ocasião da inauguração das muralhas de Jerusalém, convocaram-se os levitas de todos os lugares onde habitavam, para que viessem a Jerusalém celebrar alegremente tal dedicação, com hinos e cânticos, ao som de símbolos, cítaras e harpas. Os filhos dos cantores reuniram-se nos campos vizinhos de Jerusalém e nas cidades dos netofateus de Bet-Gilgal e do território de Gaba e de Asmot, porque os cantores tinham construído aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas purificaram-se e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Fiz então subir à muralha os chefes de Judá e formei 2 grandes coros para o cortejo. Um ia pela direita, por cima da muralha, na direção da porta de Esterqueira. Em seguida caminhavam Osaías e a metade dos chefes de Judá. Azarias, Esdra, Mesolã, Judá, Benjamim, Semeías e Jeremias. Depois, os filhos dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeías, filho de Matanias, filho de Miqueias, filho de Zacur, filho de Asaf e seus irmãos. Semeías, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá, Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Chegando à porta da fonte, subiram reto diante de si os degraus da cidade de Davi, pela subida da muralha que protege a casa de Davi, até atingir a porta da água ao oriente. O segundo coro pôs-se a caminho por cima da muralha, do lado oposto, e eu o seguia com a outra metade da multidão. Passando por cima da torre dos fornos, caminhou-se até a muralha larga, depois por cima da porta de Efraim, da torre de Ananeel, da torre de Meá, até a porta das ovelhas, e paramos à porta da prisão. Os 2 coros se detiveram na casa de Deus, bem como eu e a metade dos magistrados que me acompanhavam. E os sacerdotes Eliaquim, Maasias, Miniamim, Miqueias, Elioenai, Zacarias, Ananias, munidos de trombetas. E Maasias, Semeías, Eleazar, Ozi, Joanã, Melquias, Elã e Ézer. E os cantores se fizeram ouvir, sob a direção de Jesraías.
Ofereceram-se naquele dia grandes sacrifícios e houve muita alegria, porque Deus havia dado ao povo um grande motivo de alegria. As mulheres e as crianças tomaram parte também nas festividades, e de muito longe ouviam-se os gritos de alegria que ecoavam de Jerusalém. Naquele tempo, estabeleceram-se homens para guardar as salas que serviam de depósito para as oferendas, as ofertas e as primícias, e os dízimos, onde foram recolhidas em suas diversas divisões as partes assinaladas pela lei aos sacerdotes e levitas. O povo de Judá alegrou-se, vendo em seus postos os sacerdotes e os levitas, os quais, do mesmo modo que os cantores e os porteiros, asseguravam o serviço de seu Deus, e os ritos das purificações, segundo as ordens de Davi e de Salomão, seu filho. Com efeito, no templo de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores que cantavam louvores e ações de graças a Deus. E agora, no templo de Zorobabel e de Neemias, Israel inteiro servia cotidianamente porções destinadas aos cantores e porteiros, e dava as ofertas sagradas aos levitas, os quais entregavam sua parte aos filhos de Araão. Reformas, capítulo 13. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o Amonita e o Moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los. Maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parente de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala, onde se depositavam até então as oferendas e o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores e porteiros, e as ofertas devidas aos sacerdotes. Quando fazia tudo isso e não estava mais em Jerusalém, porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliasibe em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado. Mandei tirar para fora o quarto, todo o mobiliário. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as ofertas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhes tinham sido entregues, e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes: por que foi abandonada a casa de Deus? Depois reuni os levitas e os cantores e os recoloquei em seus postos. Então todo Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Selemias, ao escriba Sadoque e a Fadaías,
um dos levitas, com o seu auxiliar Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso e não apagueis de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu Deus e por seu culto. Na mesma época encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumentos vinho, uvas, figos e toda espécie de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os, então, a respeito do dia em que vendiam os seus produtos. Havia também alguns de Tiro estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda espécie de mercadorias que vendiam em dia de sábado aos judeus em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá. Procedeis muito mal profanando o dia de sábado. Vossos pais faziam o mesmo, e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre essa cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra, antes do sábado, mandei que se fechassem as portas e só as abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei às portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse durante o sábado. Então, os negociantes e vendedores de toda espécie de produtos passaram uma ou duas vezes à noite fora de Jerusalém. Interroguei-os: por que passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandarei castigar-vos. Cessaram então de vir durante o sábado. E ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias encontrei judeus que se tinham casado com mulheres de Azoto, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falava a língua de Azoto e não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua de outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Até bati em muitos, arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes, em nome de Deus, que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomassem filhas estrangeiras para os seus filhos, nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. Era amado de seu Deus e Deus o tinha tornado rei de todo Israel. Contudo, foram as mulheres estrangeiras que introduziram tal homem a pecar. E haveremos de ouvir que estáis cometendo esse grande crime e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, tornara-se genro de Sanabalat, o Eronita. Expulsei-o para longe de mim. Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados dos sacerdotes dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos mistérios. E restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas,
bem como as primícias. Levai-o em conta, ó meu Deus, para o meu bem. Terminamos neste momento o livro de Neemias. A jaculatória de hoje será uma que nós já fizemos. Eu vou repetir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa indulgência de 100 dias ao fazer o sinal da cruz e 300 dias se for feita com água benta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, pessoal. Se Deus quiser.